Olá, bacana por aí? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o Code Loop. E hoje nós vamos mostrar como você pode hospedar, seja seu home lab, seja seu projeto profissional, sem precisar expor suas portas, sem precisar expor seu endereço para a internet, de forma simples, fácil e de graça até certo ponto. Gostou desse assunto? Segue depois da vinheta. O serviço que a gente está falando aqui é o Cloudflare Túnel. E como você já sabe, esse vídeo aqui, ele tem a sua versão em texto. Acesse lá nosso blog, codeloop.com.br. Como você pode ver aqui, basta você procurar por Cloudflare e você verá todos os nossos artigos sobre esse assunto. Inclusive, o que a gente vai falar hoje é esse daqui. Como expor servidores com Cloudflare Túnel sem precisar abrir portas. Ele está bem interessante, tem bastante material. Todo esse vídeo será baseado nele. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe os comentários aqui ou deixe os comentários lá. Agora, sem mais delongas, a gente vai explicar o que você precisa para poder fazer isso. Primeiro, a gente precisa de um domínio básico, né? Porque a gente quer expor algum serviço nosso para a internet, então a gente precisa que as pessoas acessem ele. No caso aqui, eu já tenho um domínio para teste, é o codeloop.net, a gente vai utilizar ele somente para esse teste aqui. Outra coisa que você precisa é da conta da Cloudflare. E a terceira coisa que você precisa ter é um servidor. Seja ele na sua infraestrutura, seja ele em alguma cloud, por exemplo, Magalu Cloud, AWS, qualquer coisa assim, onde você vai conseguir instalar os seus serviços, instalar o túnel e fazer toda a gestão por ali. No nosso caso aqui, a gente já tem uma máquina que não está exposta para a internet, ou seja, você não consegue, através da internet, chegar nela, seja por IP público, porque ele não tem IP público, é o endereço aqui de casa, ou porque eu não estou liberando as portas do Firewall. Vamos começar aqui, já no terminal, aqui no console da Cloudflare, você percebe que a gente tem a nossa conta aqui, que eu criei para esse teste aqui, codeloop.com.br, onde ele tem apenas um domínio. Esse domínio aqui provavelmente não tem nenhum tipo de DNS, mas se tiver a gente pode apagar, tá? Não precisa. Tem alguns aqui, só para deixar simples aqui, eu vou deletar eles para a gente ter um teste limpo. Agora que eu já tenho nenhum DNS nesse cara, então posso acessar ele, .net, e ele não tem nada, então ele não vai funcionar, ok? Estamos alinhados aqui. Eu quero expor alguns serviços sem precisar que esse serviço tenha login, porque o Cloudflare Túnel ele vai te trazer qual o principal benefício? Que você consiga restringir quem é que pode acessar, seja dentro da sua organização ou fora da sua organização. Então, mesmo aquelas aplicações que não têm login ou que o login dele é bem fraco, você pode proteger dessa forma. E ponto número 2, eu não vou querer liberar portas no meu firewall. O primeiro passo para a configuração é acessar a parte de ZTNA do Cloudflare, que fica bem aqui, ó, aqui, Access. Então, nós vamos iniciar o Zero Trust dele. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, então a gente vai ter que fazer algumas configurações. Vamos aqui fazer a configuração inicial junto com vocês. Vamos colocar aqui um nome, que vai ser o nosso endereço, onde você vai fazer o login, vai conseguir consultar suas aplicações. Inclusive, se você gostar de outros assuntos envolvendo a Cloudflare, deixa aqui um comentário que a gente pode te responder em vídeo. Aqui você consegue ver os planos, desde gratuito, limitado até 50 centos, até os pagos. No nosso caso aqui, a gente vai escolher o gratuito. Vamos selecionar isso aqui, porque ele não será utilizado por muitas pessoas. E detalhe que esses 50 centos aqui não significa 50 pessoas acessando. Se sua API, o seu blog for aberto ao público, ele não conta desse número, diz que são 50 pessoas autenticando, ou seja, realmente 50 pessoas fazendo login em aplicações protegidas. Aqui tem outros benefícios ali que eu não vou me adentrar. Comento que você entre na página da Cloudflare, veja as vantagens. Dependendo da situação, vai valer muito a pena você fazer um plano pago. No nosso caso aqui, o plano gratuito já nos atende, então vamos seguir. Vou adicionar um método de pagamento agora. Apesar do plano ser gratuito, ele precisa de um método de pagamento para caso ele precise fazer alguma cobrança, ele já tem um onde cobrar. Coisa bem similar que acontece com as clouds públicas. Vou fazer apenas aqui um login pelo PayPal. Já informei meu número de cartão de crédito, informei endereço. Finalizei a criação inicial da conta e agora a gente está aqui, 0 de 50 centos. Vamos então iniciar a configuração fazendo o quê? Vamos instalar um túnel. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na parte de Networks, na parte de túneis, você vai conseguir criar um novo túnel. No nosso caso, a gente vai simplesmente criar um túnel. Você poderia ter um túnel por aplicação, mas aí depende muito de como você está trabalhando. Um túnel por subnet, aí N formas.
Para simplificar, a gente vai criar um túnel e vai ter uma ou mais aplicações debaixo desse túnel. Inclusive, lá no nosso artigo, que fica em codeloop.com.br, você consegue ver o comparativo e a diferença entre um e outro método de túnel e você pode escolher o melhor com base nas suas necessidades. Aqui, para simplificar, a gente vai selecionar o primeiro, vamos nomear ele e vamos salvar. Aqui a gente tem diversas formas para poder fazer a instalação dele, até mesmo através de Docker. No nosso caso, a gente vai acabar selecionando por Debian, que seria o mesmo do Ubuntu, e vamos então agora para a segunda parte. Guarda essa tela daqui, não sai dela, e vamos para a segunda parte. A segunda parte é onde a gente vai fazer a instalação do nosso túnel. Então aqui a gente vai estar utilizando o ambiente Portainer, ou seja, um ambiente Docker, onde a gente vai instalar tanto os nossos serviços quanto o nosso túnel. Para poder fazer isso, vamos aqui então simplesmente, e para simplificar, nós vamos instalar aqui um container do tipo Ubuntu, vou chamar ele de Cloudflare e vou fazer deploy dele. Caso você queira saber como fazer a instalação de um Portainer ou algum outro tipo de gerenciador de Docker diferente, acessa aqui ou acessa o nosso blog, porque lá a gente já falou de alguns, inclusive como fazer a instalação e utilização do Portainer. Uma vez que eu já tenho um Ubuntu base aqui, eu vou executar ele no tipo Shell, vou rodar ele como Bash no modo root, e aqui agora eu já posso vir aqui no meu artigo e eu vou copiar os comandos que a gente precisa e vamos colocar ele aqui. No nosso caso, a gente já tem sudo, então ele não vai ter o comando sudo. Vamos simplesmente fazer a criação. O sudo resolve diz aqui e o curl eu posso fazer simplesmente a instalação dessa forma também. Como é a primeira vez e eu estou sempre com mania de escrever sudo, então vamos atualizar. Agora sim, setinha para cima para poder fazer a instalação do curl. Agora que eu já tenho o curl, eu posso instalar. Tirei o sudo ali porque não precisava. Vamos então agora fazer o echo. Vamos ver se não tem nenhum sudo. Tem sudo sim. Vamos tirar o sudo aqui do final também. E agora a gente já pode fazer a instalação. Só lembrando de tirar o sudo no seu ambiente. Se fosse uma VM, ela teria sim o sudo. No caso, se você estivesse rodando igual o meu aqui, que é um Docker Ubuntu, você vai ter o mesmo problema do que eu. Agora que eu já fiz a instalação, eu posso olhar aqui e a gente vai ter que instalar o token. O token está lá naquela página, lembra? Vamos acessar ela? A gente vai copiar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. E essa será a forma que a gente vai instalar e autenticar o nosso túnel. E aí a gente está com ele instalado. Vamos dar uma olhada então na página da Cloudflare e ver se instalou com sucesso? Descendo aqui, a gente já pode avançar. Como próxima etapa, a gente vai ter que publicar um aplicativo. Se você já tiver algum aplicativo na sua rede, ou na sua máquina, ou no seu servidor, esse é o momento que você vai selecionar ele aqui. Se você não tiver, que é o nosso caso, você vai fazer a instalação dele. Vamos voltar aqui no Portainer e vamos selecionar um serviço. Para simplificar a nossa instalação, eu vou navegar aqui até o WordPress, vou fazer uma instalação simples do WordPress. Vou definir aqui uma senha para o banco de dados, vamos fazer o deploy. Enquanto isso, eu vou voltar aqui e vou colocar, ele vai ficar neste domínio, perceba que ele vai criar um registro, e lá ainda não tinha registro, ele vai atender na barra, e como que a gente vai acessar ele? A gente vai acessar ele por HTTP, e aqui a gente vai colocar o IP. Qual é o IP dele? Se ele estivesse dentro da mesma estrutura, ele acessaria como localhost. Como são containers diferentes, a gente vai pegar aqui, ele está publicado na porta 80, ele está publicando nesse IP e nessa porta. Vamos copiar aqui o nosso IP. Esse é o IP aqui da rede interna dessa máquina. Vamos colocar ele aqui sem o protocolo, porque o protocolo já é passado ali. E vamos colocar a porta, porque ele não está rodando na porta 80. Dois pontos, porta. Caso ele estivesse rodando sobre HTTPS, possivelmente ele estaria com certificado inválido. Então você teria que ir em informações avançadas, onde você poderia pedir para ele não verificar o TLS. Como a gente está rodando sobre HTTP, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente avançar. Nesse momento, eu tenho um túnel, ele é saudável, como você pode verificar, e eu tenho dentro dele. Agora, quem já tem um registro aqui, a gente pode verificar o quê? Que ele foi publicado, e se você voltar para o dashboard inicial da Cloudflare, você consegue ver que a gente vai ter uma DNS já cadastrada. Essa DNS ela foi gerada e ela é gerida pelo Cloudflare. Ele vai cadastrar o endereço que eu passei do tipo CNAME e ele vai passar o endereço como túnel. Vamos passar aqui o IP da Cloudflare como DNS e verificar se ele já responde. Ok, já responde. Agora,
Agora que a gente já verificou que o DNS foi publicado, então toda request que bater pela internet vai entrar pelo túnel do Cloudflare e vai acessar a nossa máquina, o que que a gente pode fazer? Se a gente não fizer nada, essa aplicação será uma aplicação pública, porém ela ainda não foi cadastrada. A gente pode cadastrar ela da seguinte forma: vindo aqui na parte de acesso e aplicações, você pode criar uma nova aplicação. Aqui ele explica os diversos tipos. Lá no nosso artigo a gente também explica os tipos, então dá uma lida lá. E aí a gente vai avançar. Vamos falar que ela é uma aplicação self-hosted. Vamos selecionar ela aqui. Um subdomínio, um domínio que é o mesmo. Por padrão, o método de autenticação será token. Ou seja, ele vai te mandar um e-mail com o token e aquele e-mail será o que você usará para poder fazer o login. Por exemplo, aqui em Polis, eu posso adicionar uma política. Como é que funcionam as políticas aqui no Cloudflare? Você pode adicionar diversos tipos de políticas e ainda fazer combinações. Por exemplo, e-mail. Eu vou permitir que todo mundo que tem um e-mail vai conseguir fazer o login. E que e-mail é esse? Vamos selecionar que o e-mail finaliza com codingloop.com.br. Então, se ele tiver, por exemplo, Danilo, João, qualquer coisa, @condeloop, ele consegue logar. O que mais que eu poderia fazer? Vamos supor que você tem um prefixo, ou que você tem outra máquina que vai acessar. Então, você poderia fazer o que também? Você poderia fazer um bypass, que é bypass aqui, e ele vai permitir, por exemplo, que se estiver dentro do seu range de IP, que é do seu domínio, ele vai bypassar. Ou então, se ele estiver numa região, por exemplo, você pode falar que ele, se estiver no Brasil, ele é acessível e ele não precisa de autenticação. Se ele estiver em outro país do mundo, ele vai precisar de autenticação. Obviamente, essa método aqui ele é bem falho, é mais para você entender os conceitos que tem forma de você fazer limitação. Aqui você pode dar uma olhadinha, tem diversas outras formas e a gente consegue ter um overview de como que funciona a política. E agora vamos fazer um resumo aqui para a gente entender o que a gente fez até agora. A gente já criou o nosso servidor de tunelamento, ele está numa infra protegida, a gente não liberou rota, não publicamos esse IP em lugar nenhum, ok. A gente tem uma aplicação WordPress, poderia ser qualquer outra, e esse túnel ele consegue acessar exclusivamente essa minha aplicação. Uma vez que eu cadastro a minha aplicação dentro do túnel, ou seja, na página de Zero Trust ali da Cloudflare, ele vai fazer a gestão e vai me possibilitar que esse endereço seja publicado na internet. Foi ali onde eu mostrei que tinha sido criado a entrada DNS. E agora eu posso simplesmente acessar e mostrar para vocês. Como disclaimer e para poder provar que esse servidor está funcionando fora da minha infraestrutura aqui interna, a gente está rodando uma VPN, como vocês podem dar uma olhada aí, e essa VPN já está fora da nossa rede. Ou seja, tudo que funcionava antigamente na nossa rede, por exemplo, o nosso Portainer, parou de funcionar. Não funciona mais. A nível de Cloudflare, nada mudou. Padrão como estava antes. Então vamos começar a digitar aqui, ó, blog wordpress.codeloop.net. E ele vai pedir login. Eu posso colocar o meu e-mail e ele vai mandar um código para o meu e-mail. Caso eu não queira fazer isso, eu queira fazer, por exemplo, que seja aberto ao público, o que que eu tenho que fazer? Basta que a gente venha aqui, vamos acessar aqui a parte de acesso, que é o Zero Trust. Vamos adicionar uma nova política e eu vou chamar ela de bypass. Aqui eu vou selecionar qual é a seleção. No caso aqui, o vazio é correspondente a qualquer um. Vamos salvar aqui. E voltando aqui, a gente consegue selecionar agora uma política, que é de bypass. A gente não precisa fazer login para poder acessar a nossa aplicação. Ok, vamos abrir a aba novamente. Blog WordPress. Olha só, já acessou. Como ele está com bypass, então ele acessou sem login. Eu consigo vir aqui, ver o nosso certificado. É um certificado válido, é um certificado gerido pelo Cloudflare. E aqui, caso a gente queira tirar essa regra para ficar aberto para a internet e ficar somente para os nossos usuários, e vamos fazer o seguinte: em vez de ter uma política de bypass, eu vou remover essa política, vou remover uma política onde a pessoa precisa ter o e-mail. Vou salvar, e aqui novamente eu vou acessar blog, e ele já vai pedir. Vou colocar o meu e-mail aqui,
Uma vez que a gente coloca o nosso e-mail, a Cloudflare vai enviar esse código de acesso único, vou copiar ele aqui e vou fazer o login. E dessa forma, a gente vai voltar para aquela mesma página. Como você pode ver aqui, a página de instalação é a mesma. O certificado ele vai ser o mesmo. E com isso, a gente finaliza o nosso fluxo fazendo a instalação do Cloudflare Tunnel, fazendo uma configuração de política, fazendo a configuração de uma aplicação. Esse é o momento que, se você chegou no vídeo até aqui e ainda não deu like, momento ímpar para você poder dar um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever-se agora, ativar o sininho para receber mais vídeos como esse e deixe aqui na caixa de comentários um comentário e vamos construir uma comunidade juntos. Se você quer deixar sugestão para os próximos vídeos, deixe aqui e nos vemos no próximo vídeo.